Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar início à nossa quarta contemplação de Pedro Damasceno. Vamos fazer a primeira parte da quarta contemplação. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho sobre o jejum que eu havia prometido no último encontro, que é uma reflexão de Jacques Turreia. A ascese se define como jejum, castidade e vigilância. Então ele vai tratar sobre a questão do jejum. Como entender a questão do jejum? Ele diz, no sentido geral, o jejum é a limitação voluntária, então, quer dizer, eu vou agir porque quero agir, é voluntário. Ele não pode ser involuntário porque senão é instintivo. Mas é uma ação onde eu vou agir diretamente com vontade naquilo que eu vou fazer. Então, é uma limitação voluntária, eu aceito essa limitação das necessidades para devolver o desejo ao seu impulso natural, que muitas vezes os desejos se tornam desejos com impulsos que levam as pessoas a ilusões, que levam as pessoas a acharem que elas vão encontrar alegria naquilo que fazem, no entanto, são desejos desordenados, né? Ou seja, o desejo, né, ao seu impulso natural é o desejo para Deus e para a criação de Deus. Então, é uma realidade onde o ser humano coloca Deus como seu sentido absoluto e ele é capaz, voluntariamente, de renunciar a alguma coisa para poder buscar o verdadeiro impulso natural do seu desejo, seu grande desejo. O jejum vai exorcizar as duas paixões mãe, de onde nascem as paixões, que são a avidez e o orgulho. Essa busca incessante, parece, essa ávido, né, de coisas, e ao mesmo tempo essa presunção, esse orgulho que muitas vezes faz o ser humano supervalorizar aquilo que não deveria ser valorizado. Ele acha que ele é senhor de si e que ele pode fazer tudo o que quer. As expressões populares, mastigar qualquer coisa, né, porque a pessoa quer ocupar a sua boca mastigando qualquer coisa, mas o ser humano não pode mastigar qualquer coisa. O ser humano não pode viver qualquer coisa. Qualquer coisa não serve para o ser humano. O que cai sobre os sentidos, isto é, também qualquer coisa que vier tá bom, não é assim. Sugere nossa relação mortífera com o mundo, porque isso traz a morte. Isso traz a morte no sentido de perda de sentido. O jejum nos liberta das imagens carnívoras, devoradoras, né? Porque a pessoa humana é como se fosse um leão, um devorador, né? Tudo que ele tem, ele quer devorar a natureza, ele quer devorar as amizades, as pessoas, para poder se sentir superior. Nos ajuda a descobrir a infinita profundidade dos seres e amar os seres, enquanto vida, e que cada um merece atenção e respeito. Cada ser, desde os mais ínfimos até os maiores, merece a nossa atenção, porque é um ser vivo. É um tempo, retiro e abertura. É um afastar-se, mas um abrir-se a Deus. Leveza interior, porque eu sou livre, e acolhimento, uma disposição para Deus. Bem entendido, o jejum de alimentos não tem sentido se não estiver ligado ao jejum das paixões. Não é abster só dos alimentos, é abster das paixões. É ser capaz voluntariamente de agir sobre as paixões e ter um controle sobre as paixões.
Não agir de forma instintiva, mas agir como um ser humano que tem poder sobre si mesmo, poder sobre a sua realidade e sua vida. É preciso aprender a jejuar do amor ao poder. Tem pessoas que têm avidez ao poder e fazem de tudo para atingir o poder. Do fascínio pelas riquezas, tem pessoas que fazem de tudo para a riqueza, mesmo que isso custe, né, o empobrecimento de muitos, não tem problema, ela não tem nenhuma responsabilidade com as pessoas. Dos raciocínios vãos, quantas vezes as pessoas estão rezando, mas estão pensando um monte de coisas, até coisas não muito dignas do ser humano, e no entanto, eles estão ali devagando, né? Mas não têm o domínio de centralizar e fazer aquilo que ela está fazendo com a integridade, com todo o corpo, toda a alma, todo o espírito ali naquilo que está fazendo. O pessoal fala, né? A pessoa está ali de corpo presente, mas o espírito não. De palavras vãs, o domínio sobre as palavras. Às vezes a gente fala mais do que a boca, e por isso muitas vezes a gente cria situações constrangedoras e difíceis depois. E sobretudo da maledicência, falar mal dos outros. Maledicência é falar mal dos outros. Aquilo que você fala é verdade, você não está mentindo, mas você fala para poder denegrir, para poder desprezar a pessoa que você está falando. Que tantas vezes os jejuadores de alimentos praticam de bom grado. Eles fazem jejum, mas falam de todo mundo, destroem todas as coisas, são pessoas intratáveis. Isso não é jejum. Podemos dizer que hoje em dia o jejum se situa no universo da publicidade. Então, os meios de comunicação sociais, como também nós vamos ver a publicidade e propaganda, né? A publicidade tende a investir, e às vezes ela oculta muitas coisas, o desejo de infinito do homem na multiplicação indefinida das necessidades. Ela está sempre colocando desejo no ser humano. Tenha isso que você vai ser feliz. Busque isso que você vai ser feliz. Faça isso que você vai ser feliz. É uma fábrica de ilusões e fantasias que alimenta o espírito do ser humano, afastando da sua integridade, onde ele perde o pé no chão e vive de fantasias e não realidades. Também ao contrário da fabricação do imaginário por simulacros, imagens, ruídos incessantes de uma cultura dos meios de comunicação, que povoa de sonhos pré-fabricados no sonambulismo e jamais deixa lugar ao silêncio. A propaganda está sempre falando, ela não deixa espaço para o silêncio. É por isso que muitos pregadores, quando falam sem dar espaço ao silêncio, porque assim é uma forma de alienar as pessoas. As pessoas devem sempre deixar espaço para que as pessoas possam pensar, raciocinar, dar a sua contribuição de pensamento sobre aquilo que se fala. Muitas vezes não se deixa espaço para isso, né? Então, as pessoas acabam vivendo uma cultura de sonâmbulos mortos-vivos que estão mais desejosos daquilo que fantasiam do que da própria realidade que vivem. Ao jejum está ligado à castidade, que é a unificação da alma e do corpo no impulso de comunhão. As forças inicialmente caóticas e dispersantes da vida são pacificadas e se integram numa relação fiel. Essa desintegração do ser humano que faz ela perder o sentido mais profundo daquela realidade da união do amor, a reunião da consumação do Eros e do Ágape em Deus, né? Através de um desejo transfigurado, né, que favorece a vigília, a espera vigilante do noivo que vem no meio da noite, iluminando de um modo pascal as trevas. Então, essa atitude de vigília, essa atitude de integração, a castidade é a vivência da integração,
A pessoa ser integrada, a pessoa desintegrada, a pessoa neurótica, ela está desestruturada, ela perde o seu ponto de eixo, de centralidade. E a castidade quer unir seja na vida religiosa, seja na vida do matrimônio, seja na vida da pessoa solteira, é buscar esta unidade com Deus como fonte de todo benefício, como fonte de toda relação fiel que nasce no ser humano. Então, essa é a nossa primeira parte. E agora vamos passar para esta quarta contemplação. É a primeira parte da quarta contemplação, né, de Pedro Damasceno. Devemos compreender aqui o que foi a descida de nosso Dulcíssimo Salvador Jesus entre nós. Então, a encarnação de Jesus Cristo, ele que se fez carne em Maria. O que foi sua vida no mundo. E depois, pouco a pouco, esquecer este mesmo alimento, como disse o grande Basílio. É isto que ouvimos também dizer o bem-aventurado Davi. Ele se esqueceu de comer seu pão, diz São João Clímaco. Quando sua reflexão foi arrebatada para as maravilhas de Deus, num grande êxtase. O êxtase é essa elevação para Deus. Naquele momento, cessam todas as palavras que nos fazem conhecer para estarmos totalmente diante de Deus. E diante de Deus, a única coisa que nós temos é a visão de Deus. Nós não temos mais audição, nós não temos mais os outros sentidos. É estar diante de Deus, na sua plenitude. Essa realidade se chama realidade mística, que se atinge através de um êxtase. E ele não sabia como deveria agradecer, disse Basílio, o testemunho do céu. Como agradeceremos ao Senhor por tudo que nos fez? Deus veio ao homem por nós. Este é o objetivo fundamental, porque o verbo, a palavra se fez carne. Por nós. Por causa de nossa natureza corrompida, que perdeu o sentido do equilíbrio, que perdeu, através do pecado, aquilo que fazia o ser humano ser o que ele é. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Para os ingratos, as pessoas ingratas, Jesus, o verbo, é o benfeitor. Para os cativos, Jesus é o libertador. Para aqueles que vagavam nas trevas, ele é o sol de justiça. Sobre a cruz, ele é o impassível, aquele que não sofre. No inferno, ele é a luz. Na morte, ele é a vida. Para os que tombaram, ele é a ressurreição. Então, diante disto, nós temos que fazer o quê? Cantemo-lo. Então ele faz um pequeno canto antigo. Nosso Deus, glória a ti. E João Damasceno acrescenta: o céu se maravilhou e os confins da terra foram agitados, admirando que Deus se revelasse no corpo dentre os homens. Isso muda a estrutura da natureza criada. Deus mesmo entra na história da natureza criada e se faz homem. Isso faz uma revolução na questão da natureza criada. Nós chamamos isso também da divinização dos homens, como nós veremos mais tarde. E que seu seio foi mais vasto do que os céus. Mãe de Deus, as ordens dos anjos e dos homens a exaltam. Então, veio, se encarnou no seio da Virgem Maria, que é mãe de Deus, mãe que concebeu o Filho de Deus, gerando-o numa humanidade perfeita e completa. Né? Mãe de Deus, as ordens dos anjos e dos
homens a exaltam. Então, reconhecem toda a realidade e mistério que Maria é portadora. E ainda, tudo o que é capaz de compreender treme diante da misteriosa descida de Deus entre nós. É um fato estupendo, é um fato estrondoroso, né, dessa realidade, da presença do próprio Deus na nossa humanidade, na pessoa do Filho. O Altíssimo quis descer até tomar um corpo, uma realidade humana. Ele se fez homem no seio virginal. Maria concebeu o Filho de Deus no seio virginal. Fiéis, nós exaltamos a Puríssima Mãe de Deus. Por tudo aquilo que ela realizou por nós, dando-nos, aceitando gerar o Deus eterno na pessoa do Filho que nasceu entre nós. Venham, povos, tenham confiança. Às vezes, as pessoas dizem, não, Maria é mulher como todas as outras. Não é mulher como todas as outras. Nunca será. Ela pode ser mulher entre as mulheres, mas nenhuma mulher gerou o Filho de Deus, só Maria. Nenhuma mulher foi chamada cheia de graça, só Maria. Nenhuma mulher foi escolhida por Deus para ser a mãe do Salvador, só Maria. Então ela não é como as outras, ela estava dentro do projeto de Deus, escolhida entre as mulheres. Venham, povos, tenham confiança. Subam na montanha celeste. A atitude de que a vida espiritual é sempre uma subida. Subir para contemplar o mistério daquilo que Deus, o Pai, realizou por nós através do seu Filho que nasce da Virgem Maria. Habitemos fora da matéria na cidade do Deus vivo. Né? Então, a nossa realidade de contemplação é perceber não só não a realidade material, mas o mistério que está ali dentro. Né? E contemplemos pelo intelecto a imaterial divindade do Pai e do Espírito irradiando no Filho único. Porque ao estar o Filho, está juntamente com o Filho, o Pai e o Espírito Santo, que não se separam do Filho quando ele se encarna, porque ele continua Deus unido à Trindade. Você me arrebatou pelo desejo, ó Cristo. Esse desejo para Deus, esse desejo da busca do sentido, da realização, da salvação, da libertação em Cristo. É um arrebatamento, é uma elevação da pessoa. Você me transformou com seu amor divino. Transformou o ser humano nesse amor divino. Esse amor divino que foi capaz de assumir um ser humano, mostrando até onde chegava o seu amor por nós. Agora consuma meus pecados no fogo imaterial. Isto é, ele apaga os nossos pecados no seu amor, esse amor da cruz, né? E permita-me ser cumulado das delícias que estão em você. Então, que nós possamos ser cumulados com as graças que Cristo traz, como fruto daquilo que ele tem juntamente com o Pai e o Espírito Santo, a fim de que em minha alegria, ó bom Deus, eu exalte suas duas vindas, a primeira na encarnação e a segunda no fim dos tempos. Salvador, que é inteiro doçura. Jesus é totalmente doçura, inteiro desejo, tensão inesgotável, é uma fonte que não se esgota. Você é inteiro beleza maravilhosa. Aquele que pelas virtudes do corpo e da alma recebeu o conhecimento dessas coisas, então fala ao ser humano, quem pelas virtudes, pelas forças vitais do corpo e da alma, ele recebeu o conhecimento deste mistério, desse Deus que se fez carne no seio da Virgem Maria, dessas coisas e os mistérios ocultos nas palavras dos santos homens, então no caso, e das divinas escrituras,
estão ligados a toda a realidade daqueles que testemunharam isso e através das Escrituras, a Bíblia Sagrada, em especial dos Santos Evangelhos, né? Onde nós temos ali o relato dos evangelistas sobre Jesus dentro daquela realidade anunciada pelos evangelhos, pelos livros dos evangelhos. Nem por isso se detém em desejar verter lágrimas que dele brotam por si sós. O mistério de contemplarmos aquilo que Deus realizou por nós em seu Filho Jesus só nos deve fazer debruçar em lágrimas de gratidão e, ao mesmo tempo, perceber a nossa miséria humana. Como um Deus pode nos amar, sendo nós que somos tão miseráveis ainda? Também nós, que não fazemos senão ouvir as Escrituras, a base, o fundamento da nossa vida mística, vem da Sagrada Escritura. Devemos sempre nos aplicar e nos exercitarmos para que, com o tempo, o desejo de Deus fique gravado em nossos corações. É um exercício que vai fazendo com que, como nós precisamos do ar para respirar, nós vamos descobrir que nós precisamos de Deus para termos realmente esse hálito, esse espírito de vida que jamais vai nos fazer cansar de estar perto dele. É o que diz São Máximo, o confessor, e o que fizeram os padres antes de receber o consentimento interior. Todo o desejo dos mártires estava voltado unicamente para o Mestre. Morriam por amor a Cristo, para não renunciar à fé em Cristo, para não permitir que fosse destruído a fé em Cristo que um dia eles começaram a vivenciar pelo batismo. Eles se uniam a ele por meio do amor e cantavam, como diz João Damasceno. Nós temos Pedro Damasceno, que escreveu essas meditações, essas contemplações, mas também nós temos João Damasceno, né, que era bispo de Damasco, dos 3 adolescentes. Então faz uma referência ao livro de Daniel. Os 3 adolescentes que dizia assim: os bem-aventurados filhos da Babilônia se expuseram ao perigo por causa das leis paternas. Eles se recusaram, os 3, filhos adolescentes, se recusaram à ordem sensata de Nabucodonosor. Eles foram atirados ao fogo, mas não foram consumidos. E eles cantavam o hino digno daquele que os guardava, que era Deus. Em tempo, quando alguém sente as maravilhas de Deus, sai inteiramente de si mesmo e esquece até desta vida passageira, pois compreende as divinas Escrituras, disse Santo Isaac. Ele está totalmente imerso em Deus, que ele não é capaz em nenhum momento de ser capaz, de uma forma egoísta e exclusivista, pensar em si mesmo, porque ele está totalmente imerso em Deus. Ele não perde a sua identidade, mas estar em Deus é o seu objetivo final. Então ali ele sai inteiramente de si mesmo, ele entra, esquece desta vida passageira, ele entra no estado de estar diante de Deus, e assim ele vive o que foi falado pelas Escrituras. Porém, não como nós que recebemos talvez das Escrituras um pouco desta compunção que nos alquebra, nos faz aquebrantados, mas que a nossa negligência, esquecimento e ignorância nos conduzem às trevas. Por isso, o exercício da meditação, para mantermos sempre viva essa realidade. E nossa insensibilidade nos conduz às paixões, porque nós esquecemos e nós não somos capazes de manter essa integridade em Deus. Mas quem foi purificado das paixões pelo luto, sente, isto é, da toda renúncia, sente os mistérios ocultos de todas as Escrituras. Todos esses mistérios o viram pelo avesso, porque ele já não é mais ele, já está totalmente imerso em Deus, e não é ele na sua realidade, do seu limite, do seu ego, da sua centralidade no seu ser, ele é todo imerso em Deus. Todos esses mistérios o viram pelo avesso, em especial as obras e as palavras do Santo Evangelho. Como a sabedoria de Deus,
torna fáceis as coisas mais difíceis e paulatinamente transforma um homem em Deus, a deificação. O homem vai se deificando, vai se identificando cada vez mais a realidade divina que vai assumindo a sua realidade. Ele o torna tão bom como alguém que é capaz de amar seus inimigos, compassivo como o Pai é compassivo, impassível como Deus é impassível, né? Cheio de todas as virtudes, perfeito como o Pai é perfeito. Numa palavra, a própria Santa Bíblia ensina ao homem aquilo que convém a Deus, para que, por adoção, o homem se torne Deus. Então, no próximo encontro, antes da gente meditarmos, então, essa contemplação de Pedro Damasceno, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão, né, da realidade do ser humano, sobre essa questão da impassibilidade, que valeria a pena uma reflexão para nós, né, dessa realidade, desse mistério de vivermos totalmente nessa transcendência divina. Depois nós vamos continuar, né, no próximo encontro, esta meditação sobre as contemplações de São Pedro Damasceno. Como eu fiz com a questão do jejum, eu vou também fazer a questão sobre essa realidade da impassibilidade, que está muito ligada à teologia negativa, né, que ajuda as pessoas a ir ao encontro de Deus. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.